Quanto aos santos que há na terra, eles são os nobres em quem tenho todo o meu prazer. Amém? Amados, ainda ontem, aliás, já agora de madrugada, eu estava lembrando do Senhor. Senhor, eu não tenho nada para aquele povo. Se o Senhor não me der, eu estou perdido. Então, às vezes os irmãos acham que eu posso falar com alguma naturalidade, mas é sempre com muito temor e tremor que eu estou aqui na frente, conduzindo uma ocasião como esta. Não é facilidade. Essa aparente facilidade vem de horas de estudo em cima do texto, né? E eu gostaria de convidar os irmãos, apesar do pastor ter dito que gostaria que alguma coisa fosse dita a respeito de Apocalipse, na verdade eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto no Evangelho de Lucas, capítulo 16. E eu peço aos irmãos, ele foi copiado, já está aqui no Data Show, para evitar várias versões, eu pediria à igreja que lesse aqui. Eu vou lendo um versículo e os irmãos leem outro versículo. E dessa forma, todos nós vamos participar da leitura bíblica. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? A seguir, ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Senhor, nós rogamos ao Teu Espírito Santo
que inspirou a tua palavra, que nos traga revelação nesta manhã, Senhor. Oramos pelos méritos de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Um dia, por volta de 1870, o gerente de uma grande ferrovia no leste dos Estados Unidos teve a surpresa de receber em seu escritório um dos seus concorrentes. Sem perder tempo com formalidades, o visitante descreveu um esquema através do qual as duas empresas teriam condição de enganar um competidor de ambas e colocá-lo fora do mercado. O resultado significaria milhões de dólares em receita para as duas empresas. De imediato, o gerente se afastou de sua escrivaninha e disse: Senhor, não é desse jeito que fazemos negócios aqui. Além disso, tenho certeza que o meu patrão, o senhor Vanderbilt, não aprovaria esta negociação. Não sei por que incomodar este idoso cavalheiro com este assunto, continuou o homem. Também não sei se ele disse: eu tenho uma ordem de pagamento de $10.000 em seu nome. Se achar conveniente usá-la. Isto está fora de questão, disse o administrador de forma firme. Eu falei mesmo $10.000? Na verdade, a ordem que eu tenho é o dobro desta quantia. O administrador fixou os olhos do visitante, que, interpretando mal o motivo da reação, acrescentou apressado: posso dar um jeito de subir esta quantia para $30.000. O administrador reagiu prontamente: saia do meu escritório antes que eu mande expulsá-lo. Depois do visitante ter se retirado, o secretário, que tinha ouvido a conversa toda, disse: Senhor, não sei dizer o quanto o admiro. Ao que o administrador lhe respondeu: não diga nada. A verdade é que eu precisava botar este homem para fora do meu escritório depressa. Ele estava quase chegando no meu preço. Meus amados, quando eu leio um trecho como este da palavra de Deus, eu fico confuso. O que é que essa parábola está fazendo bem no meio dos evangelhos? Pode ser que alguém diga: mas isso é fácil. Eu não acho fácil. Esta palavra tem dado lugar a muitos problemas de interpretação por causa da conduta deste administrador. O que é que o Senhor estava fazendo aqui? Elogiando malandragem? Esta parábola não apresenta um exemplo a ser seguido, mas a história de um indivíduo mundano, que coloca em primeiro lugar a si mesmo e prudentemente consegue uma segurança pessoal. Este administrador
assegura o seu futuro de um modo muito estranho, fazendo amigos. Ele abre mão de um possível lucro imediato para assegurar a sua futura estadia cercado de amigos. Não teve muito escrúpulo nem preocupação em tirar proveito da sua posição, mesmo que isso implicasse aparentemente em uma fraude ao seu senhor. Sabendo que ele perderia o emprego de qualquer maneira, ele fez plano para o seu futuro, descontando a dívida de cada devedor para com o seu senhor, a fim de que eles mesmos devessem favores para ele. Mas o que esse administrador estava fazendo? Por que ele recebeu elogios nas palavras de Jesus? Ele estava fazendo cortesia com o chapéu alheio? Ele estava atirando com pólvora alheia, sem tomar chegada? Na verdade, alguns aspectos se acham implícitos e é preciso garimpar um pouco para que possamos ter um entendimento mais claro dessa passagem. A grande verdade é que a lei mosaica proibia a cobrança de juro de qualquer judeu. Moisés deixou registrado no livro de Deuteronômio, não preciso os irmãos abrirem as suas Bíblias, mas em Deuteronômio 23:19 ele disse: não cobrem juros de um israelita por dinheiro, por alimento ou qualquer outra coisa que possa render juros. A redução das cifras para montantes corretos, porque satisfez tanto o seu patrão. É muito melhor se ter uma dívida negociada e paga do que ter uma dívida inteira, exorbitante, que não possa ser paga. Todas as vezes que eu participo de audiência, é comum o juiz me dizer: temos uma proposta para negociar, é muito melhor do que qualquer causa, por mais prolongada que seja. E a gente abre mão de alguma coisa, mas recebe. É um acordo judicial. E quando a gente bate o pé e diz: eu quero receber integralmente a dívida, às vezes a coisa prolonga, demora, e nem sempre há como se recuperar uma dívida. E esse patrão observou que com as dívidas negociadas, as pessoas já procuravam para quitá-las. Se um devia 100 e está pagando 80, ficou mais fácil. Então, quando o dinheiro começou a circular, o patrão disse: mas eu tinha tantas dívidas impagáveis, o que está vendo? E ele, ainda com esse lance de esperteza, conquistou a simpatia de todos os devedores. Seja como for, a lição é a mesma. Esse administrador infiel era muito esperto, empregando meios à sua própria disposição para planejar o seu bem-estar futuro. O que é ter sagacidade espiritual? Sagacidade. Sagaz é ser fino,
perspicaz, manhoso, astucioso. E aqui na parábola o Senhor usa em algumas versões bíblicas a palavra atilado, que significa esperto, ajuizado. E o Senhor elogiou o seu administrador porque ele se ouve atiladamente. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos umas poucas lições que nós podemos aprender com esse texto. A primeira delas, eu gostaria que os irmãos lessem comigo. É impossível escapar da prestação de contas, embora possa ser adiada por algum tempo. O que é que diz o versículo 2? Então, ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. Meus irmãos, a Bíblia é cheia dessa advertência. Algumas vezes a Bíblia nos incentiva a colocar o pé no acelerador e tirar o máximo proveito da vida, principalmente quando Salomão, considerando a vida fugaz que temos debaixo do sol, ele nos diz em Eclesiastes 1:9, alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Pise no acelerador. Você é jovem, tem toda a sua vida pela frente. Mas ele lembra que o carro também tem freio. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Lembre-se que um dia, cada um de vocês prestará contas. Eclesiastes 12:13 e 14, ele resume tudo dizendo: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus, guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive o que está escondido, seja bom, seja mal. Sabe, meus irmãos, um dos grandes problemas é que às vezes nós olhamos para a vida e dizemos que o prazo que o Senhor nos dá é muito elástico para ajustar as contas. Quando eu morrer, quando eu ficar velho, entretanto, nós não sabemos quando o Senhor pedirá contas da nossa administração. Prazos longos para nós não são significativos para o nosso Senhor. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A primeira lição desse trecho que nós lemos essa manhã é que nós vamos prestar contas. Não sei quando, mas um dia nosso Senhor pedirá conta da nossa administração. Segundo ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Vamos ler todos? Fazer pequenas renúncias hoje para se obter lucros eternos. Foi isso que o administrador fez. No versículo 6 e 7, o administrador chamou os devedores e diz: tome sua conta
Sente-se depressa, escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você quanto deve? 100 tonéis de trigo? Respondeu ele. Então ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O que é que ele estava fazendo? Abrindo mão de algum dinheiro que ele poderia receber para fazer um investimento eterno. Meus amados irmãos, hoje em dia se fala de evangelho de prosperidade, se coloca placas na frente das igrejas dizendo: pare de sofrer. Mas ninguém hoje em dia, é difícil se ver a pregação sobre o custo do discipulado. Seguir a Cristo vai nos custar caro, muito caro. Seguir a Cristo exige renúncias, e algumas renúncias são afeições naturais. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. Algumas vezes, meus amados, decidir a favor de Cristo vai implicar em renúncias de afeições que lhes são muito caras. Algumas pessoas vão torcer a cara para o seu lado, vão se aborrecer profundamente com você. E o Senhor disse: não cuideis que eu vim trazer paz. Eu vim trazer espada. E a partir desses momentos, os inimigos do homem serão dentro da sua própria casa. Tenho certeza que tem irmãos aqui que têm essa experiência em suas vidas, de pagar caro o preço de seguir a Cristo, de fazer como fez esse administrador esperto. Fez renúncias hoje, tendo em vista o que é eterno. Mas seguir a Cristo também vai implicar em ferir interesses pessoais, e isto tem um custo alto. Temos que estar dispostos a abrir mão destes nossos interesses. Desde este momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro lhe disse, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isto nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Você não pensa nas coisas de Deus, mas cogita nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Algumas vezes são relacionamentos, outras vezes interesses pessoais, outras vezes as vantagens que o mundo oferece. Quando Jesus advertiu que no tempo de Ló, o povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo.
Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá da mesma maneira no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa, não desça para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo, não deve voltar atrás por coisa alguma. E o Senhor disse: lembrem-se da mulher de Ló. E algumas vezes, seguir a Cristo também implica em renunciar à glória pessoal. Quando os gregos foram procurar Jesus um pouco antes da crucificação, querendo desviá-lo do caminho da cruz, Jesus mandou um recado prontamente, dizendo: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Esse administrador infiel, que foi elogiado por Jesus, fez renúncias hoje. Ele sofreu perdas, porque ele visava os amigos nos tabernáculos eternos. Não temamos, meus irmãos, em abrir mão de relacionamentos, de interesses pessoais, de glória, porque tudo que o Senhor nos pede, Ele nos devolve melhorado e multiplicado. Eu tinha um amigo em Brasília, chamado Salomão Mar, e ele tinha uma maneira muito interessante de educar os seus filhos. Ele comprava um bombom e levava para o menino. Ele entregava o bombom e o menino ficava naquela alegria. E ele dizia: meu filho, dá esse bombom para o papai. E o menino ficava olhando para o bombom, olhando para o pai. Os olhos do menino enchiam de água e ele entregava o bombom para o pai. O pai recebia e dizia: meu filho, o papai tem uma caixa inteirinha para você. E ele dava de presente uma caixa de bombons. Meus irmãos, o Senhor não precisa de nada nosso, não. Se Ele estiver nos pedindo alguma coisa, Ele quer apenas melhorar e nos devolver multiplicado. Não vamos temer abrir mão de glória pessoal, de nossos interesses, porque essas pequenas concessões nos trarão um peso para a glória eterna. Terceira lição que nós vemos essa manhã nesta parábola. Vamos ler, meus irmãos? Investir o que é material para gerar o que é eterno. Sabem, meus irmãos, esse homem trocou azeite e trigo por amigos. Vocês querem ver como as coisas importantes que nos marcam em nossa vida não tem nada a ver com o material, com os prêmios? Eu gostaria de fazer uma dinâmica com os irmãos. Pensem aí, se vocês sabem, na escala da revista Forbes, quem são os 5 homens mais ricos do mundo? Olha que isso muda todo dia. Esses homens são importantes.
Como é que nós não sabemos o nome dos 5 primeiros homens mais ricos do mundo? Podem citar os 5 ganhadores do prêmio Nobel? Talvez a gente lembre de um, talvez a gente lembre de outro. Mas dificilmente alguém lembra dos 5 de uma vez. E olha que esses homens são muito importantes. Quem é a Miss Universo? Alguém sabe? De onde ela é? Eu não sei, meus irmãos. Precisaria eu pesquisar no Google. Mas é a mulher mais bonita do mundo. Quem são os 10 ganhadores de ouro nos Jogos Olímpicos? Só não vale citar a Sara Menezes, porque é nossa conterrânea, a gente nunca esqueceu que ela ganhou o ouro, né? Mas fora isso, são pessoas importantes. Quem foram os ganhadores do Oscar esse ano? Talvez a gente lembre de um filme, de outro, não é? Mas, meus irmãos, o aplauso morre. Os prêmios envelhecem. Grandes acontecimentos são simplesmente esquecidos. Quer ver a contrapartida? Quem é a professora que você mais gostava quando você era criança? Duvido que você não lembre. Eu lembro da minha professora Sebastiana Monteiro Machado. Me ensinou a ler e escrever. Essa mulher não tem renome, ela não é rica, mas ela é importante para mim. E eu sei que vocês lembram da tia. Duvido que algum de nós não nos lembre de um amigo que me ajudou num momento difícil da minha vida. Não tem aquele? Puxa vida, quando eu estava nessa situação horrível, fulano lembrou de mim. Duvido que algum dos irmãos não lembre de alguém que lhe ensinou algo importante para a sua vida, que lhe deu um exemplo, de alguém que fez você se sentir amado, importante, que lhe valorizou. Se eu perguntasse aos irmãos, com quem você gostaria de estar agora? Vocês iam lembrar de algum amigo de vocês. Um amigo do peito. Não são as que têm dinheiro, não são as que têm credenciais, são aquelas que nos amam. Estas pessoas têm valor eterno. Esse administrador trocou azeite e trigo por amigos. E os registros de todo o dinheiro que passa em nossa mão durante nossa vida, nós nem sabemos onde empregamos, mas lá no céu tem uma contabilidade que não deixa escapar. As 2 moedinhas de uma viúva pobre, que nós não sabemos o nome, mas o Senhor disse, em qualquer lugar, ela vai ser lembrada por causa de 2 moedas. O dinheiro nosso, que tem registro eterno, é aquele que é empregado na causa do Senhor. Nós somos administradores. Quando nós entregamos aqui o dízimo, não é, estamos entregando o que é do Senhor. Do Senhor é tudo. Não é esse 10%. Tudo. O Senhor quer tudo.
O resto que fica com você é para você administrar. Quarta lição que nós aprendemos. Podemos ler, irmãos? A fidelidade não é determinada pelo montante confiado, mas pelo caráter da pessoa que o usa. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Meus irmãos, eu não vou comentar esse tópico. Nós já estamos quase meio-dia. Tenho certeza que os irmãos precisam ir para casa. Quinta lição. Podemos ler? Fidelidade na mordomia do que é alheio para receber as riquezas próprias. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Eu estava procurando um terreno para comprar com um pastor, e a gente andando em todos os lugares, e uma hora a gente parou e fomos ler a Bíblia. Abrimos no Salmo 24, 1, que diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Meus irmãos, é uma estupidez nós pensarmos que temos posse de alguma coisa. Nós não temos posse nenhuma. Tudo neste mundo pertence ao Senhor. Nós somos administradores. Somente na vida futura nós teremos direito de possuir alguma coisa. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Meus amados, eu quero encerrar com um texto que eu capturei na internet, chamado Cuidado com os burros motivados. Foi escrito por um médico chamado Roberto Chiniachik, pós-graduado em administração. Ele também era médico, psiquiatra, e ele era pós-graduado em administração de empresas. E ele deixou um relato que eu gostaria de compartilhar, encerrando essa manhã, essa nossa palavra, nós estamos compartilhando com os irmãos. Diz ele: quando eu era recém-formado em São Paulo, trabalhei em um hospital de pacientes terminais. Todos os dias morriam 9 ou 10 pacientes. E eu sempre procurei conversar com eles antes da morte. A maioria deles me pegava pela camisa e dizia: doutor, não me deixe morrer. Eu me sacrifiquei a vida inteira. Eu gostaria de aproveitar a vida e ser feliz. Eu sentia uma dor enorme por não poder fazer nada ali. E então aprendi que a felicidade verdadeira é feita de coisas pequenas. Eu sentia uma dor enorme por não poder fazer nada. Ninguém na hora da morte me disse nenhuma vez que se arrependia por não ter aplicado o seu dinheiro em imóveis ou ações, mas sim de ter administrado a sua vida, perdendo tempo, perdendo oportunidades de ser feliz com coisas simples. Nós somos administradores de recursos, de tempo
nós administramos a nossa família, nossos filhos, meus amados irmãos. Com que cara podemos nos apresentar diante do Senhor? E o Senhor pedir contas da nossa administração. E nós não termos a visão de que nossos filhos são do Senhor. Eu oro, Senhor, meus filhos não são do mundo, eu não crio meus filhos para a vida. Minha grande recompensa é saber que daquilo que o Senhor me confiou, eu estou prestando contas, não tenho do que me envergonhar. Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã, por cada vida que tu trouxeste aqui, Senhor. Queremos te agradecer porque tu tens colocado talentos, tu tens colocado recursos na vida de cada um de nós. Uns mais, outros menos, Senhor. Mas de igual modo, somos responsáveis pela administração de tudo que tu colocastes em nossas mãos. Reivindicamos a vida de nossos familiares para ti, para o teu reino, para que possa, Senhor, eles trazer alegrias à tua causa, Senhor, e ser de grande utilidade para ti, Senhor. Pedimos também, Senhor, que não desperdicemos o nosso tempo, as nossas oportunidades. Nós te oramos, Senhor, para que possamos ser achados fiéis, que possamos ser elogiados, Senhor. Nós te pedimos isso nos méritos de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém.